Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Confiemos também este trabalho, esta transmissão à Virgem Maria, nossa Mãe e Padroeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, todos aqueles que nos acompanham semanalmente neste programa A Luz da Fé, da minha parte e de toda a comunidade Canção Nova, uma saudação amiga para todos. E vamos continuar a refletir sobre a introdução aos sacramentos, maiormente o que é a liturgia, como se vive a liturgia, o lugar que ocupa a própria liturgia e também o tempo a que se dedica à liturgia e que ela própria santifica, por sua vez, o mesmo tempo. E começamos hoje pela questão do domingo. Porquê é que o domingo é importante? De facto, todos sabemos que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E por isso, para nós, domingo significa dia do Senhor. A Igreja, desde a ressurreição de Jesus Cristo, valorizou sempre esse dia do Senhor, porque foi nesse dia que Ele venceu de verdade a própria morte e, portanto, irrompeu na vida para sempre gloriosa. Desde esse momento, os cristãos celebraram e deram sempre valor àquilo que se chamava a Páscoa semanal. Nós estamos habituados, porventura, a falar de Páscoa como festa anual e depois dependerá dos sítios do país, onde há mais tradições ou menos tradições, por exemplo, com Passo Pascal ou não, mas de facto a Páscoa não é só anual. A Páscoa anual é sempre de facto esse momento grande que nos ajuda a celebrar o ponto mais alto da nossa fé, com a ressurreição de Jesus, mas se não houver Páscoa semanal, tudo isso podia ser diluído em pouco. Então a Páscoa semanal tem esta vantagem, ajudar-nos a perceber que semana após semana, depois de uma série de dias dedicados ao trabalho, nós temos um dia para Deus, um dia para louvar o Senhor. E, naturalmente, depois também haverá tempo para a família. Mas seria bom que se sublinhasse que o domingo não é apenas o dia da família. Porque quando se diz isto, valoriza-se muito mais a família e esquecemos também o Senhor. E por isso é muito fácil hoje em dia deixarmos a Eucaristia dominical com o pretexto que temos que ir para a família ou que temos que fazer um banquete familiar, porque o domingo é dia da família. Não, o domingo é dia do Senhor. A palavra domingo, Dominus, dia do Senhor, e naturalmente que, estando com Deus na Eucaristia, que pode ser de manhã ou à tarde, consoante os horários que nós podemos, e depois também haja tempo para a família, para o descanso, para algum passeio, sem dúvida nenhuma, mas que não se esqueça que a importância do domingo é celebrarmos a nossa fé, particularmente na Eucaristia. E é bom sublinhar que no contexto em que nós estamos hoje, é muito fácil deixarmos de ir à Eucaristia por várias razões, por vários motivos. Podemos alegar falta de tempo, trabalho, e é verdade que hoje também há mais situações de trabalho que dificultam. Contudo, haverá sempre alternativas, porque temos Eucaristias ao sábado, a partir do meio-dia, e temos Eucaristias ao domingo, ao final do dia também. O que importa, mais do que porventura as desculpas que possamos ter ou arranjar para não participar na Eucaristia, é perceber que sem Eucaristia o domingo não tem o mesmo significado, não é? E é sempre bom, e já me ir desconhecendo um pouquinho, eu valorizo muito como modelo de igreja a igreja primitiva.
Nós podemos, de facto, olhar para a Igreja há 100 anos antes de nós, há 50 anos antes de nós, e achar que um modelo de Igreja para nós é mais importante é esse, mas não. É sempre a Igreja primitiva, é quando ela começou, a raiz, a Igreja viva que nasce nesse contexto após a ressurreição de Jesus Cristo e com o Pentecostes. E é uma Igreja que nasce e cresce no meio de perseguições, dificuldades. Portanto, não há a liberdade que nós temos hoje, nem sequer havia igrejas e edifícios, havia apenas a casa das pessoas ou as catacumbas. Mas os cristãos, apesar de serem perseguidos, não passavam o domingo sem a Eucaristia. Ainda que lhe chamassem fração do pão, porque era assim que conheciam e porque foi o gesto marcante de Jesus na última ceia, mas contudo, não era possível passarem esse domingo sem a Eucaristia. Reparem as diferenças para os dias de hoje, não é? Mas também, e há um relato de um grupo de cristãos no norte da África, que, como sabemos, é uma das regiões mais férteis e mais fortes do cristianismo durante a Igreja Primitiva, onde são presos apenas por serem cristãos e, chegando ao domingo, eles dizem: nós não podemos passar o domingo sem a Eucaristia. Reparem, estão presos por serem cristãos, mas, mesmo diante das autoridades, eles querem participar na Eucaristia. Isso valeu-lhes o martírio, sem dúvida, mas o que é certo é que deram um testemunho de fé eloquentíssimo. Então, é importante que o domingo não seja apenas mais um dia, até porque se não houvesse domingo, reparem, nós seríamos apenas instrumentos de trabalho, não é? Trabalhávamos durante todos os dias e esqueceríamos, de facto, o Senhor da nossa vida, que é o nosso Deus. Então, o Catecismo educa-nos também e ajuda-nos a celebrar bem o domingo. Podereis ver depois nos números 1163 até 1167 e no 1193 do próprio Catecismo da Igreja Católica, o quanto se valoriza então este grande dia. Depois temos a liturgia das horas. Para muita gente pode ser uma novidade, pode ser um termo apenas recente, mas não. É evidente que noutros tempos mais longínquos de nós, chamava-se a este livro que eu tenho entre mãos o Breviário. Mas o nome correto é de facto Liturgia das Horas. É um volume entre vários, neste caso são 4 volumes, não é? Onde nós, durante os dias, e tendo presente cada um dos dias, não é? Durante 7 vezes ao dia, ainda que nem todos sejamos obrigados a fazer as 7 vezes ao dia, mas tendo em conta as comunidades contemplativas que rezam as várias horas do dia, nós temos desde o ofício de leituras, esse grande oração com 3 salmos e 2 leituras, uma bíblica, outra patrística, depois o louvor da manhã, que chamamos laudes, né? Isso significa mesmo louvor da manhã, recomeçar o dia com esse agradecimento e louvar o nosso Deus, porque Ele é o Deus e nós somos criaturas. Repito-se, todas estas horas têm 3 salmos, depois umas leituras mais longas ou mais breves, consoante, também as preces, depois alguns textos evangélicos que se rezam de manhã, por exemplo, o Benedictus, aquele texto que Zacarias reza quando se sabe que vai ser o pai de João Batista. À tarde temos o Magnificat, esse belo texto que Maria reza junto de Isabel, quando é enaltecida por Isabel, por ser a mãe do Senhor da vida de Isabel e de João Batista. Então temos o Magnificat, que é talvez um dos textos mais conhecidos na Igreja. Mas estas horas, apenas para sublinhar os nomes delas, o ofício de leituras, que pode ser rezado em qualquer hora do dia, né? Habitualmente nos mosteiros é rezado de noite, mas pode ser também durante o dia. As laudes, que são de manhã, depois 3 horas intermédias que têm a ver com a paixão do Senhor. Às 9 da manhã temos a hora de tércia, a hora em que Jesus é crucificado, ou melhor, caminha para o Calvário com a cruz. Depois, ao meio-dia, a hora em que é crucificado, e às 3 horas, a hora em que morre. Então temos às 9 a tércia, ao meio-dia a sexta e às 15 horas a noa. Para recordarmos essas horas do sofrimento de Jesus, mais atroz, mais significativo. E depois de tarde temos a oração de vésperas, o agradecimento do dia que está a terminar, que está a decair. E antes do descanso salutar temos as completas, que então essa sim é uma oração mais breve, apenas com um salmo,
quanto muito 2, um dia ou outro, mas uma leitura muito breve que nos recorda a importância do descanso com Deus e depois a oração que o profeta Simeão rezou quando viu e teve nos seus braços o menino Jesus, a quem naturalmente ele disse: agora já posso partir, já vi tudo, vi a salvação que ofereceste aos povos, às nações. Então, durante estas horas, a Igreja vai rezando. Reparem, durante 7 horas, a Igreja sintoniza com o Senhor, e a Igreja, que somos o povo de Deus, naturalmente, o povo de Deus peregrino, louvamos o mesmo Deus, agradecemos e, simultaneamente, também somos inspirados por Deus, porque a sua palavra é sempre uma palavra que nos fortalece, que nos orienta, e tal forma que não passamos o dia desprevenidos, sem naturalmente esta importância com Deus. Claro que, ao chamar liturgia das horas, estamos a chamar o valor de santificar o tempo, não é? O tempo que é dado por Deus, o tempo que nunca volta para trás, não é? Mas que passa diariamente. Cada hora que passamos é Deus que nos dá essa oportunidade. Então, saber agradecer. É evidente que as pessoas que não estão ligadas aos mosteiros, digamos os leigos e mesmo nós, os sacerdotes diocesanos ou os religiosos, não devido a contabilidade, mas mais devido à ativa, não temos obrigação desta oração nas horas principais, laudes, vésperas, uma das horas intermédias e naturalmente as completas e o ofício, e como disse, o ofício pode ser variado durante o dia ou também mesmo à noite. Mas não é só para os consagrados, é também para o povo de Deus. Então é uma oração que hoje começa a ser feita por muita gente, havendo apenas um volume para quem só reza laudes e vésperas. Então nas livrarias católicas encontramos um volume apenas da liturgia das horas, ou então aos 4 volumes que permitem o primeiro, por exemplo, para o Advento e Natal, o segundo para Quaresma e Páscoa e o terceiro e quarto para o tempo comum. Para quem então quer rezar as horas principais, incluindo o ofício de leituras, porque por isso é que estes 4 volumes são mais longos, porque tem sempre essa oração do ofício de leituras que é mais longa, porque são textos bem densos, mas que são uma forma de nós também acompanharmos a Sagrada Escritura e até a patrística, digamos, aqueles primeiros anos de reflexão sobre os textos bíblicos, que são uma grande riqueza. Então, de alguma forma, quando nós fazemos isto, estamos a santificar também o nosso dia, né? Uns com mais obrigação, pela missão que receberam do Senhor, pela ordenação ou pelos votos perpétuos, mas outros também por gosto e por devoção. É possível hoje, e graças a Deus, que muitas paróquias começam a ter, pelo menos, a oração de laudes e vésperas, muitos cristãos, leigos, até mesmo famílias, casais que rezam. Portanto, é possível hoje também darmos mais valor à liturgia das horas e não tanto aquela expressão breviário, como quem abrevia as coisas ou torna tudo mais breve, não. Darmos tempo a Deus, o tempo que Deus merece, é fundamental. Por isso, essas 7 horas que nós dedicamos a Deus, não é? No fundo, até olhando para a tradição da Igreja, por exemplo, a Ordem de São Bento, que divide o dia em 3 partes: 8 horas para trabalhar, 8 horas para rezar, 8 horas para descansar. Pois é evidente, na vida monástica isto ainda hoje prevalece, e é assim que se vive o dia-a-dia, entre o trabalho, a oração, o louvor, mas também, naturalmente, algum repouso. Também, como cristãos, mesmo não estando ligados a mosteiros, nós podemos e devemos valorizar sempre a oração. E dentro das possibilidades de cada um de nós, hoje até, além dos livros, como pode parecer um bocadinho difícil para muita gente, ter que andar com um livro destes, por exemplo, diariamente, há as possibilidades das novas ferramentas, que são os telemóveis, os tablets, onde se pode descarregar estas plataformas e se pode rezar numa viagem de comboio, de autocarro, estando à espera de uma consulta. Nós podemos pegar no telemóvel e rezar uma hora intermédia, podemos rezar as laudes em viagem, desde que não estejamos a conduzir, logicamente. Ora, o importante é que possamos e temos acesso, de facto, a esta oração, mesmo quando não podemos ir à Eucaristia, porque é possível que às vezes, por razões de trabalho, de horários, não seja possível a Eucaristia, mas temos uma forte presença de Deus também hoje acessível a cada um de nós. Além disso, não é o tema agora, mas temos também várias plataformas de oração
que podem ser usadas no dia-a-dia e muita gente também as usa. Recordo, por exemplo, dos nossos irmãos jesuítas, temos o Clique to Pray e o passarezar.net, né? São duas plataformas que se podem descarregar nas redes sociais e nós podemos rezar diariamente. Portanto, não falta de facto matéria, não faltam subsídios, não faltam meios que nos ajudem a santificar o dia-a-dia da nossa vida, como leigos ou como consagrados, mas que saibamos dar valor a Deus e o valor que Deus merece. De que forma a liturgia impregna os locais em que vivemos? Isto é, nós celebramos normalmente a Eucaristia, mas não só. Também já vimos agora a liturgia das horas ou outros sacramentos, mas que marca é que fica, digamos, para o tempo que estamos, que marca é que fica para o espaço onde nós habitamos, digamos assim. Que diferença há entre celebrarmos ou não, não é? Pois o Catecismo ajuda-nos dizendo que com a sua vitória Cristo entrou em todos os espaços do mundo. Ele próprio é o verdadeiro templo e a adoração de Deus em espírito e em verdade. Como ele dizia mesmo à Samaritana, não é? Onde vir o tempo em que adorareis não naquela montanha ou naquele espaço, mas em espírito e verdade. Já não está mais ligado a um sítio particular. No entanto, o mundo cristão está marcado por igrejas e sinais sagrados porque as pessoas precisam de locais concretos para se concentrarem e de sinais que se lembram da nova realidade. Cada casa de Deus é uma imagem da casa celestial do Pai por onde caminhamos. Portanto, é evidente que podemos rezar à beira-mar, numa montanha, no campo, no jardim da nossa casa, enfim, onde quer que seja. Podemos rezar no próprio quarto, não é? Recordam-se todos no Evangelho de São Mateus, onde em quarta-feira de cinzas se diz para rezarmos fechados no quarto, né? Para que não se veja, portanto, no silêncio, digamos assim. Pois é possível rezar, mas também os espaços sagrados têm essa vertente de nos ajudar a perceber claramente que aquele espaço tem uma função especial, né? E aliás, como nós sempre valorizamos as igrejas, as capelas, as catedrais, os espaços monásticos criam outro ambiente que nos faz sentir a presença de Deus pelo silêncio, até pelo próprio espaço em si. Se olharmos aqueles templos mais antigos, né? Aquelas altitudes que havia dentro dos próprios edifícios, portanto, tudo isso nos leva para Deus e isso é que é importante, perceber que a oração, o espaço também celebrativo, nos ajuda a encaminhar para Deus. Como sabemos, hoje há uma tendência a trazer o mundo para dentro da igreja, isto é, queremos cânticos mais alusivos ao mundo, queremos às vezes textos mais do nosso tempo, esquecendo a palavra de Deus. Ora, isso é um erro, porque nós, quando rezamos, é para nos centrarmos em Deus, não é para nos ficarmos no mundo, não é? Nós precisamos sair para nos encontrarmos com Deus. E os espaços podem ajudar. Uma igreja onde se reze, onde nos sintamos bem, rezamos melhor, seja mais cheia ou mais vazia, mas também há muita gente que só gosta de rezar nas igrejas vazias, mas é importante ter consciência, podemos rezar também com a igreja bastante cheia de pessoas, porque o mesmo Deus está ali presente. O importante é aproveitar esses espaços, valorizá-los e sentir que Deus também se torna presente. A esse espaço chamamos Casa de Deus. É engraçado que nós basicamente celebramos a nossa fé e falamos muito em ir à igreja. Ou fazemos coisas na igreja, porque limpamos a igreja, zelamos a igreja, somos catequistas, somos formadores dos animadores de jovens, enfim, mas ficamos muito naquela a casa como igreja. Nós não podemos esquecer que a palavra primitiva que se deu àquela casa nunca foi igreja, foi casa da igreja. Depois, pela evolução da língua, ficámos só com, digamos, fomos abreviando, que é um dos nossos hábitos, não é? E ficámos só com a palavra igreja. Mas não podemos esquecer que a igreja, quando falamos em igreja, falamos em povo. Povo de Deus, batizado, não é? Com, naturalmente, os ministros sagrados que servimos o povo de Deus. Mas são as pessoas. A igreja nunca são os edifícios. Não é? Os edifícios chamam-se casa da igreja. Porque é naquela casa que se encontram duas coisas. Aquele povo que vive na relação com Deus, que é a igreja viva, e, naturalmente, o espaço sagrado onde está Jesus,
particularmente no sacrário, não é? Então reparem, temos que nos habituar também a perceber o que é a casa onde nós nos reunimos para a oração, para o louvor, para a celebração dos mistérios da fé, mas a igreja viva. Portanto, aquela igreja, quando acaba uma celebração, a igreja viva sai da casa, a casa permanece como espaço sagrado, porque está ali também Jesus no sacrário, repito, mas a igreja viva vai depois para as suas casas, não é? Ou então para os seus trabalhos, e portanto vamos viver, quando o sacerdote, o diácono diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, vamos viver aquilo que ali celebramos. Mas então é importante que hajam casas, e felizmente que a partir do século IV, quando a Igreja Católica começou a ter paz, foi também possível a construção das igrejas, não é? Começámos pela do Santo Sepulcro, em Jerusalém, depois Santa Maria Maior, em Roma, e assim aos pouquinhos se vão construindo, depois as catedrais, não é? Em cada diocese, porque era a igreja do bispo, a igreja-mãe, e depois, quando começámos a ver o fenómeno das paróquias rurais, aí sim começámos a ter também igrejas paroquiais, não é? Mas elas nascem depois dos mosteiros. Os mosteiros vão para aqueles espaços mais silenciosos, as pessoas depois estão cansadas do ritmo da cidade e vão à procura de outro ambiente e encontram junto dos mosteiros quem os ensine na cultura, na agricultura, até na culinária e também na própria fé. Então começam as paróquias rurais e aí começam depois a haver igrejas paroquiais, não é? Mas já são fenómenos mais tardios, mas durante 400 anos a igreja vive, cresce e fortalece-se sem qualquer edifício, a não ser as casas particulares ou as catacumbas. Mas é evidente que convém ter espaços condignos, não é? E por isso é que uma igreja deve ser feita consoante as normas da própria liturgia. Como sabemos, também foram mudando um pouquinho consoante a concepção de igreja que fomos tendo. Se olharmos para as igrejas antes do Concílio Vaticano II, elas têm uma configuração. Se olharmos para as igrejas de pós-Vaticano II, têm outra configuração. Não deixam de ser a mesma igreja, mas naturalmente a visão que se lhe dá, teológica, é um pouco diferente. Primeiro, as igrejas mais antigas normalmente estão voltadas para o Oriente, para o Sol nascente, que é Cristo, naturalmente, e a porta principal da igreja está voltada para o Poente. Isto simbolicamente diz o quê? O povo de Deus, como que vem das trevas, não é? Vem da vida, enfim, do pecado, para Deus. E orienta-se para Deus, para Jesus Cristo, que é o sol nascente. E todos estão voltados para Deus, não é? Há agora aquela ideia de que, no caso concretamente a missa, não é? Dizemos que a missa, antes do Vaticano II, o padre estava de costas para o povo. Não é verdade dizer isso, não é? Também hoje a Assembleia está de costas uns para os outros, não é? Quem está à frente está de costas para os que estão atrás. Não. Estavam todos voltados para Deus. É diferente, não é? O sacerdote e o povo de Deus, todos voltados para Deus. Na concepção de liturgia do Vaticano II, então entramos na igreja chamada comunhão. E as igrejas são mais ovais, não é? Tal forma que o altar é o centro, onde quer que a gente esteja na igreja, nós temos o altar como centro, embora haja outros elementos que já vou referir, e o sacerdote está voltado para a Assembleia, portanto, faz a comunhão. Aliás, a missão do sacerdote sempre foi esta, não é? Fazer a comunhão entre Deus e o povo de Deus. Então, o sacerdote está entre o altar e a Assembleia, portanto, virado para a Assembleia, mas tendo sempre a cruz também presente no altar, que simboliza naturalmente o próprio Deus. Então é importante vermos, por exemplo, uma igreja em Portugal, que é conhecida por todos os portugueses, e não só, que é modelo neste sentido, é a Basílica da Santíssima Trindade em Fátima. Essa igreja nova, que esteja onde estivermos, qualquer elemento da Assembleia, converge sempre para o altar. O altar que é Cristo, como sabemos, o altar, por exemplo, a toalha do altar nunca muda de cor, não é? Não é tanto uma mesa como em muitas paróquias se foi fazendo passar essa ideia, mas não. O altar simboliza o túmulo, não é? Onde Cristo é sepultado, mas também ressuscita. E podíamos também falar do seu nascimento. Portanto,
O altar não tem que ser uma mesa, porque não é só banquete, é sacrifício. Como sabemos, a Eucaristia não é apenas um banquete, mas é um sacrifício, não é? É o sacrifício do altar de Cristo. Então, onde quer que a gente esteja, está centrado aí nessa mesa, nesse espaço. E quais são os elementos que devem estar em todas as igrejas, que devem ser bem visíveis? E é importante também nós que padres e povo de Deus, tenhamos em atenção este valor da própria liturgia. O altar é sempre o centro, como sabemos, com a cruz. Né? Deverá sempre haver uma cruz que presida em cima de cada altar. Depois temos o ambão, a mesa da palavra, o sacrário, o lugar da reserva eucarística, a fonte batismal e o confessionário, e também a cadeira presidencial. Porque estes elementos é que nos ajudam a perceber esta beleza de Deus. Né? O altar como centro da celebração do Santo Sacrifício, o ambão como mesa da palavra, depois poderá haver noutro espaço diferente uma chamada estante, mas aí já tem que ser mais pequenina, mais simples, para a oração dos fiéis, que é a oração feita pelas pessoas, que é a palavra humana, né? Os avisos que o sacerdote possa fazer, ou alguém que possa fazer em nome do sacerdote, mas não tendo aquela dimensão da palavra de Deus. Portanto, distinguir bem o ambão, altar, o sacrário, o batistério, ou fonte batismal, um confessionário. Talvez os elementos que eu disse até agora todos estejam presentes nas igrejas, talvez tenha faltado o confessionário. Embora haja uns confessionários mais simples, mas devia haver um lugar de facto específico para um confessionário, para que quando se entra numa igreja se perceba ali, posso reconciliar-me, ali posso encontrar a paz também de espírito que tanto necessitamos, muitas vezes. Então, caríssimos amigos, são estes elementos que também nos ajudam a celebrar melhor, e quando entramos num espaço sagrado, saber quando cada um destes elementos pode significar para nós de importante. O batistério onde a gente se tornou cristão, o altar onde a gente comunga, particularmente a Eucaristia, a palavra o ambão onde a gente ouve a palavra de Deus e sintoniza com Deus. Portanto, esses espaços que nos ajudam a ser cristãos mais conscientes. Vamos pedir então a bênção de Deus para que possamos, durante a semana, também estudar um pouco isto melhor, reler através do próprio catecismo ou do Euquete, ver se há dúvidas que possam também retirá-las e enviar para esse e-mail que passa em rodapé, para que, acima de tudo, por duas razões, possamos crescer na fé, e uma fé esclarecida, mais autêntica, e, por outro lado, darmos um testemunho mais credível no mundo de hoje de que somos cristãos mais conscientes, mais sinceros. Então que o Senhor nos abençoe e nos proteja para sermos sempre fiéis à sua missão. A bênção de Deus caia sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.